Olá, aqui com vocês mais uma vez Thaís Fernandes. Nós seguimos numa série de vídeos onde nós estamos falando sobre as disciplinas espirituais. Nós já falamos de 8 diferentes disciplinas espirituais e nós vamos seguir agora para um outro bloco, que são disciplinas comunitárias. Não é algo que depende apenas de mim, tem que haver um outro, né? Tem que haver mais gente para essas disciplinas acontecerem de maneira eficaz. E hoje, iniciando esse bloco de 4 disciplinas comunitárias, nós vamos falar sobre a disciplina da confissão. Assim como a submissão é um termo muito difícil da gente conversar nesses dias, eu acredito que confissão também seja um termo complicado. Não é agradável aos olhos saber que você precisa se confessar. Saber que você precisa, sim, declarar o seu arrependimento mediante o pecado cometido. Que você precisa expor, que você precisa rasgar o seu coração, contar a sua fraqueza, o seu pecado e pedir perdão. Deus, ele tem prazer de doar e de perdoar. Isso está na essência de Deus. Isso é atributo de Deus. Está no coração de Deus. E por causa disso, Deus, ele criou todo um plano de redenção. Ele culminou a minha e a sua salvação através de um plano de redenção, que foi a morte do seu Filho Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz, Jesus derramou seu sangue na cruz para que você e eu tivéssemos perdão dos nossos pecados. E Deus não fez isso porque estava com raiva do homem, porque ele estava cansado de ver o homem pecar, pecar e pecar. Deus fez isso por amor a mim, por amor a você. Deus entendeu que nós sempre pecaríamos. Deus sabia que o homem sempre reincidiria no seu pecado. E por isso ele enviou Jesus, o seu unigênito Filho, limpo, santo, puro, para morrer no meu e no seu lugar. E mediante a isso nós fomos justificados, fomos perdoados, fomos redimidos. E não tem, gente, não tem como explicar o plano da redenção. Sabe, não tem como você ficar procurando causa, motivo, mas por que Deus me amou tanto a ponto de fazer isso? Simplesmente é bênção, é graça de Deus. Graça de Deus, dádiva de Deus, presente, a gente não questiona, a gente recebe. Então eu recebo a bênção de ter sido perdoada por Deus, justificada pelo sangue de Jesus. E hoje ter acesso ao seu altar, ter acesso a Cristo para confessar os meus pecados e para pedir a Ele perdão. Pecado, sim, confessar os nossos pecados, porque nós pecamos. Nós ainda pecamos. Enquanto nós estivermos aqui, neste mundo, dotados dessa capacidade incrível de agir carnalmente, nós vamos cometer pecados. E vamos precisar de sermos humildes, de irmos até o trono de Deus, a sua presença, e então, diante dele, confessarmos os nossos pecados. O Gólgota aconteceu exatamente como resultado do desejo do coração de Deus, de nos perdoar, de entregar para nós o seu perdão. E eu quero ler para vocês um parágrafo completo desse livro que está nos acompanhando aqui, que é o livro Celebração da Disciplina, das Disciplinas Espirituais. Então eu quero ler para vocês um parágrafo completo do Richard Foster, que é o autor deste livro. E ele diz assim: o processo redentivo é um grande mistério, oculto no coração de Deus. Contudo, sei que é verdade. Sei disso não somente porque a Bíblia o afirma, mas porque tenho visto os efeitos na vida de muitas pessoas, incluindo na minha. Com base nisso, podemos saber que a confissão e o perdão são realidades que nos transformam. Sem a cruz, a disciplina da confissão seria terapêutica, apenas no âmbito psicológico. É, todavia, muito mais que isso. Envolve uma mudança objetiva em nosso relacionamento com Deus, além de uma mudança subjetiva em nós. É um veículo de cura e de transformação de espírito. Confessar não é o mesmo que você estar no divã de um consultório
da psicóloga e você dizer para ela quais são os seus pesares, quais são as suas dificuldades, os seus medos. Não, é muito mais do que isso, muito mais. Isso envolve transformação. Quando nós vamos ao consultório da psicóloga, quando nós fazemos terapia, nós vamos ter no decorrer do tempo uma mudança de comportamento. Nós vamos ter uma mudança de posicionamento diante da vida e diante daquele dilema. Pelo menos esse deve ser um dos objetivos, né? Porém, quando a gente está falando de se confessar a Deus os nossos pecados, contar para Ele as nossas fraquezas, as nossas dificuldades para romper com determinado pecado, nós estamos aí crescendo em maturidade, crescendo em qualidade de relacionamento com Deus. Estamos atingindo uma medida de vida plena com Cristo, né? A vida plena, a plenitude de vida, a gente não vai ter aqui. A gente só vai encontrar isso na eternidade. Mas à medida que eu vou diante de Deus, confessando os meus pecados, eu vou sendo transformada. Eu vou sendo modificada. E aquilo que para mim era tanto faz, como tanto fez, eu cometer aquilo, eu repetir aquilo, deixa de ser. Deixa de ser. Porque acontece todo um processo de conscientização, um processo onde eu vou ser fortalecida para negar aquele pecado da próxima vez. Vai haver um processo, que nós vamos ver daqui a pouco, passo 1, 2, 3, onde vai gerar em mim essa verdadeira transformação. Mas eu preciso ir até Jesus. Eu preciso ir à cruz. Para que então haja confissão e não seja apenas uma terapia. Para que haja uma mudança objetiva e uma mudança subjetiva. Então a confissão é o veículo para essa transformação. É por meio da confissão que essa mudança vai acontecer. Na confissão, nós, pecadores, nos atos da nossa confissão, nós liberamos o poder que cura. É assim, gente, enquanto eu não confesso, eu carrego um peso. Enquanto eu não confessar o meu pecado, enquanto eu não dizer para Deus que eu estou arrependida daquele ato que eu cometi, eu vou viver carregando um peso. E tem pessoas que escolhem carregar esse peso por anos. Eu vou estar sempre com aquela sensação que algo está pendente, que eu devo esconder alguma coisa. Vai existir um incômodo, vai existir um desconforto. E você vai sim precisar confessar, falar. Sabe o que hoje é muito dito? É que quando você fala, você recebe a cura, o alívio, né? Parece que quando as pessoas estão falando isso é algo novo, é uma novidade. Não é. Isso já é bíblico, né? Quando nós falamos, quando nós confessamos, nós alcançamos essa cura. A Bíblia diz para nós confessarmos os nossos pecados e deixar lá na cruz. Então, quando nós fazemos isso, a gente experimenta a cura, o alívio, a libertação. Você diz assim, ufa, que peso que eu tirei de sobre mim. Que alívio que eu estou sentindo agora, né? E por que a confissão é uma disciplina comunitária? Diferente da disciplina da oração, diferente da disciplina do jejum, que é uma coisa entre você e Deus. Ela é comunitária porque a Bíblia nos diz que a gente precisa fazer isso mutuamente, que a gente precisa confessar o pecado uns aos outros. Por isso ela é uma disciplina comunitária, que precisa da comunidade cristã. E aí eu vou ler um outro parágrafo para vocês. Os seguidores de Jesus Cristo receberam autoridade para ouvir a confissão de pecados e perdoá-los em seu nome. E Jesus diz assim, se vocês perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Ou seja, se eu, pessoa comum, ouvir a sua confissão e dizer assim, eu tenho autoridade dada por Jesus para perdoar aquele pecado. Isso está escrito em João, capítulo 20, verso 23. Isso não é um privilégio fantástico? Por que temos nos esquivado desse ministério que traz tanta vida? Se nós, não por mérito, mas por pura graça,
recebemos autoridade para libertar as pessoas, como ousamos reter esse dom grandioso? Dietrich Bonhoeffer diz que nosso irmão foi-nos dado para nos ajudar. Ele ouve a confissão de nossos pecados no lugar de Cristo e perdoa esses pecados em nome de Cristo. Mantém a confissão em segredo, assim como Deus o faz. Quando procuro meu irmão para me confessar, eu estou procurando Deus. Por isso é uma disciplina comunitária, porque eu vou confessar a outro, eu vou contar a outro meu pecado. Está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Ou seja, quando eu vou à parte, quando eu vou conversar em particular com alguém, vou lá, não é uma conversa à toa, não é contar história, eu vou confessar os meus pecados, eu vou numa postura de arrependimento e de humilhação confessar os meus pecados e por ele então ser perdoada. Juntos nós vamos orar e alcançar a cura. Por que eu estou falando de cura e estou falando de confissão? Porque enquanto eu não confesso pecado, eu fico adoecida. O meu espírito fica abatido. Eu sofro até mesmo dores no corpo. Nós ficamos privados da liberdade, nos tornamos prisioneiros daquele pecado. Ficamos muitas vezes sim com a alma adoecida. Não sorrimos com uma alegria espontânea. Não aceitamos, não recebemos o amor de Deus na sua totalidade. Porque junto de guardar esse pecado, eu estou também sendo acusada pelo próprio inimigo. Ele fica o tempo todo apontando, ele fica o tempo todo aguçando, dizendo que você tem culpa, dizendo que você falhou, porque ele é bom para nos induzir ao pecado, e tão bom quanto para nos condenar, para nos encher de culpa, de pesos, para nos deixar mal. Quem experimenta o perdão e libertação de hábitos pecaminosos, importunos, mediante a confissão individual, deve alegrar-se imensamente por essa evidência da misericórdia de Deus. Tem pessoas que se confessam diante de Deus em oração e entendem-se perdoados, experimentam a misericórdia de Deus. Mas para algumas pessoas isso não acontece. Para algumas pessoas é necessário contar ao outro, repartir com o outro, orar junto com o outro e então experimentar a esperança de haver recebido esse perdão e sentir-se então perdoada, amada novamente, aliviada daquele peso que carregava. Nós precisamos uns dos outros. Olha só o que o autor coloca aqui em observação. O homem que confessa seu pecado na presença de um irmão sabe que já não está sozinho. Ele experimenta a presença de Deus na realidade de uma outra pessoa. Enquanto estiver sozinho na confissão de meus pecados, tudo permanece na escuridão. Mas na presença de um irmão, o pecado precisa ser trazido para a luz. Precisamos uns dos outros, né? É como se fosse um confessionário. Precisamos uns dos outros. Mas Thaís, do que eu tenho que pedir perdão? Eu não lembro se eu tenho alguma coisa para pedir perdão. Gente, o que mais nós temos é motivos para pedir perdão. Nós aqui, enquanto vivemos aqui neste mundo, vai haver necessidade de pedir perdão pelos pecados que cometemos, pelos erros, pelas falhas, pelos deslizes, pelos escorregões que a gente dá. Mesmo quando a gente acha que está tudo certo, que passou o dia todinho sem pecar, você pecou. O seu pensamento já está pecaminoso. Porque nós somos falhos. Nós somos humanos falhos e pecadores. Miseráveis. Nós somos miseráveis, gente. E nós estamos, por mais que a gente cuide para não pecar, a gente vai errar. A gente vai falhar em alguma coisa. Então, eu sempre oro pedindo a Deus que me faça ficar claro, que Ele salte diante dos meus olhos
o que eu tenho cometido de forma pecaminosa, que Ele me mostre, que Ele me incomode, que Ele me faça ver, que Ele me faça ouvir. E então eu quero rapidamente confessar isso diante do Senhor e pedir perdão. Tem algumas coisas, gente, que a gente vem trazendo ao longo dos anos na nossa vida, que a gente nunca parou para confrontar, para examinar, né? A Bíblia diz lá na leitura que nós sempre lemos no culto de ceia, que examine-se o homem a si mesmo. Então nós precisamos fazer esse autoexame para saber onde estamos pecando, onde nós estamos repetindo sempre o mesmo erro. Porque tem coisas que a gente acha que é hábito, que já faz parte de nós, que faz parte das nossas características, da nossa personalidade, quando na verdade são pecados, que nós estamos estimando, que nós estamos fazendo carinho nele e deixando ele lá quietinho. E ele tomando cada vez mais espaço na nossa vida. Então, ele cita aqui no livro para a gente ter o hábito de um diário de confissão. Você parar em algum momento do seu dia com um caderno, com folhas, e você passar a lembrar de ontem, da semana passada. Ele fez uma divisão em 3 fases da vida dele: infância, juventude e vida adulta. E ele foi lá na infância dele e começou a lembrar, né, de coisas que em algum momento o coração dele se excedeu, desejou e não deveria ter desejado. Na sua adolescência, na sua juventude, enfim, ele anotou. Nesse momento que ele estava ali fazendo recapitulando, né, a vida dele, e obviamente nós chamamos o Espírito Santo para nos auxiliar neste momento, para trazer à nossa memória aquilo que precisa ser confessado. E a exposição da nossa humanidade gera um lampejo de liberdade no interior de quem nos ouve. Ele fez esse diário e ele foi até a casa de uma pessoa que ele havia escolhido para se confessar. Vamos chamar essa pessoa de confessionário. Essa pessoa já sabia o que ele ia fazer lá, então eles marcaram antecipadamente esse encontro. Essa pessoa que ia ouvi-lo orou. É importante que quando você vai ouvir alguém que quer se confessar, você ore, você esteja preparado, e o preparado que eu falo é você estar apto para não fazer julgamentos. Porque o confessionário, essa pessoa que vai ouvir, ela não está ali para julgar. O nosso juiz, o nosso julgamento, ele vem da parte de Deus. Mas o confessionário, ele está ali para ouvir. É uma escuta ativa, afetiva, acolhedora, cheia de amor, cheia de perdão. Ele está ali para, em nome de Jesus Cristo, perdoar, ajudar a tirar aquele peso que aquela pessoa até então está carregando, e não para colocar nela mais pesos. O confessionário, essa pessoa que me ouve, ela pode em algum momento falar. Quando ela entender que eu não estou conseguindo falar, que eu não estou conseguindo me expressar, ela pode fazer algumas perguntas que levem a pessoa de forma que conduza essa pessoa a conseguir falar, mas nunca julgar. Essa pessoa, quando eu digo assim que o confessionário precisa estar preparado, os seus ouvidos precisam estar bem treinados para que ela não tenha uma postura de susto, de surpresa diante daquele pecado. Para que ela não tenha uma posição de repulsa, uma postura de enojado por aquilo que ela está ouvindo da outra pessoa. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E se eu não cometi exatamente aquele pecado ali que está sendo confessado, eu cometi outro. E talvez ainda mais, que assustaria talvez ainda mais o outro. Então a postura do confessionário é uma postura de quem vai conceber alívio. E o confessionário, ele é abençoado. Ele é totalmente abençoado, gente. Olha o que ele diz assim, ó. A exposição da minha humanidade gerou um lampejo de liberdade no interior do meu conselheiro e amigo. Logo após orar por mim, ele conseguiu confessar um pecado profundo e perturbador. Tal confissão lhe parecia impossível,
até aquele momento, porque liberdade gera liberdade. No ato de ouvir a confissão do outro, você também poderá ser liberta. Você também passará a ter forças e condições de fazer a confissão do seu pecado. Olha como que gera cura para duas pessoas ao mesmo tempo. E aí vocês podem perguntar assim para mim, como então fazer uma confissão? E ele coloca aqui três pontos chaves. Faz-se necessário 3 coisas para uma boa confissão, conforme Afonso de Ligório. Primeiro, examinar a consciência. Segundo, pesar. E terceiro, determinação para evitar o pecado. O exame da consciência é o momento em que a alma fica submetida ao olhar atento de Deus, em que na presença silenciosa e amorosa, essa alma é penetrada até o âmago e torna-se consciente das coisas que precisam ser perdoadas e endireitadas antes que possa continuar a amar aquele cujo cuidado tem sido tão constante. Nesse momento de examinar a nossa consciência, nós estamos convidando Deus a sondar o nosso coração e a mostrar-nos as áreas que precisam do seu toque perdoador e restaurador. Gente, quando a gente vai fazer a confissão de um pecado específico, nós vamos experimentar uma sensação de humilhação, nós vamos experimentar uma sensação de vergonha, de estar com vergonha diante de Deus. E isso, gente, inflama a nossa alma, inflama o nosso coração, gerando então uma cura interna. Entendem? Quando nós vamos orar, e nós temos o hábito só de falar, né? Normalmente a gente inicia a oração agradecendo, pedindo perdão e depois fazendo os nossos pedidos, amém. Dali a gente levanta, conclui a nossa oração e segue com a vida. Mas existe a necessidade de, enquanto estamos neste momento de oração, de ficar ainda ali na presença de Deus em silêncio. Porque a oração é um diálogo. Você fala, Deus escuta. Mas também Deus fala. E nós precisamos estar atentos para escutar. Precisamos estar em silêncio para escutar. Então, quando nós tiramos tempo de oração e nós falamos com Deus, haverá necessidade de estar em silêncio. Você pode escolher esse momento de silêncio no início, no meio, no fim, como você quiser. Mas você precisa dessa pausa, você precisa ficar ali parada para ouvir Deus falar. E enquanto Deus falar com você, pode ser que Ele venha com uma palavra de encorajamento, pode ser que Ele venha com uma palavra de consolo, e pode ser que Ele venha revelar o que precisa ser dito, confessado, endireitado, para que então você continue nesse relacionamento crescente de amor a Deus. Precisamos apresentar para Deus pecados concretos, sabe? Não é coisa da minha cabeça. É pecados concretos, que eles realmente existem. Eles podem ser vistos. Né? Existem os pecados concretos e existem os pecados específicos, subjetivos, que ninguém vê, que dá para eu disfarçar, mas que estão lá. Pecados do coração. O orgulho, a mesquinhez, a raiva que eu fiquei de fulano ontem, a raiva que eu fiquei dele o ano passado e estou trazendo para este ano, o medo que eu estou sentindo. Existem também os pecados da carne, a preguiça, a glutonaria, o adultério, quando eu assassino, cometo homicídio, quando eu assassino as pessoas com as minhas palavras, quando eu firo o outro. A preguiça e a gula é uma coisa que já não está sendo vista mais como pecado, né? A gente domesticou esses pecados, achando que eu mereço comer a quantidade que eu quiser, o corpo é meu, e que eu mereço descansar e não fazer nada, se eu quiser, porque eu mereço. E precisamos ter muito cuidado, porque é uma linha tênue. Eu estou descansando ou estou agindo com a preguiça, pecando? Então nós precisamos
examinar a nossa consciência, examinar a nossa vida, a nossa prática, para a gente identificar os nossos pecados e confessar diante do Senhor. Nós precisamos desejar ser específico diante de Deus e não fazer assim: Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Me perdoa, Deus, por todos os pecados que eu cometi durante este dia, sabe? Aquela coisa assim que você faz no coletivo, que você não quer nem especificar. Só que é quando eu especifico que eu sou confrontada, que eu sou de fato corrigida. Eu quero contar aqui um exemplo prático, né? Eu não praticava atividade física. A minha conversa era assim: eu não fui ensinada, não sei gostar disso, e não quero gostar disso. E eu não preciso dizer para você que o que a gente mais ouve hoje, né, é atividade física. Se você vai ao médico, seja qual especialidade for, ele fala assim para você: você pratica atividade física? Qual atividade física você pratica? Quantas vezes na semana você pratica atividade física? Começa o desconforto por aí, né? Se você procurar estética por causa de uma mancha, elas vão te perguntar se você pratica atividade física. Hoje, as redes sociais, elas mostram pessoas muito mais velhas do que eu praticando atividade física. E eu vou vendo, né? A gente vai percebendo no nosso dia a dia o quão limitada nós vamos ficando, o quão limitada você se percebe, coisas que antes você conseguia fazer, agora você não consegue mais. Porque passa-se o tempo, nós temos um corpo que tem validade, esse corpo tem validade, e que ele requer manutenção. Então ele precisa, é gritante a necessidade de conscientização de que a gente precisa de atividade física. Só que isso não estava atrelado só ao fato de consciência, né, gente? Estava atrelado ao pecado da preguiça. Não, eu não quero fazer porque eu não quero fazer. Não é falta de tempo, não é falta de oportunidade. Porque você não precisa nem pagar a academia para você fazer atividade física. Você pode fazê-la dentro da sua casa. Você pode caminhar no seu quarteirão, você pode correr no seu quarteirão. Então eu estava agindo com a preguiça, eu estava agindo com a falta da mordomia sobre o meu corpo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu tenho que ter zelo por este corpo. O corpo que Deus me deu, é um presente que Deus me deu, que é o veículo, é o meu meio de transporte para ir e vir, para servir, para amar o outro, para estender a mão. Não tem como fazer nada sem um corpo saudável. Não tem. E Deus, ele nos confiou o autocuidado. Ele nos confiou a mordomia sobre o nosso corpo. Então eu também estava pecando nisso. Em desobedecer a Deus. E eu precisei confessar isso diante do Senhor, a duras penas. Foi necessário fazer esse exame de consciência. Foi necessário experimentar o pesar, que é o segundo ponto necessário à boa confissão. O pesar não é uma emoção, apesar que vai haver emoção. Mas o pesar é uma aversão ao pecado cometido. É você ficar triste, desgostosa, porque você tem entristecido o coração de Deus. Não é só você se sentir mal, é você ficar constrangida, é você ficar quebrada, ficar miudinha assim, em caquinhos com seu coração, em olhar para o que você estava fazendo, para a maneira como você estava lidando com aquela situação, e com este pesar, com essa, posso dizer que até dor, você ir diante de Deus e confessar. O pesar é uma forma de levar a sério a confissão. E eu vou dizer para vocês que não foi a primeira vez que eu confessei sobre este pecado e já comecei a fazer atividade física e nunca mais parei. Não! Eu ainda caí muitas vezes nesse pecado. Eu ainda dei muitos escorregões nesse pecado. Hoje não. Hoje eu tô cansada, eu já fiz 3, 4 dias, hoje eu não vou fazer mais.
Ah, não, nem pensar, hoje não. Já caí muitas vezes nesse pecado. Mas eu venho todas as vezes me confessando diante de Deus, pedindo a Ele perdão, me tornando cada vez mais consciente e avançando um pouco mais. E peço sempre para Deus, Deus me ajuda a ser disciplinada, a ser constante, a ter esse cuidado diário com o meu corpo. Porque depois, gente, não vai adiantar se lamentar, chorar, porque que lá na frente ficou doente, não consegue subir escada, precisa de ajuda, precisa de apoio de alguém. A gente vai se queixar dos próprios pecados, né? Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? É o que a Bíblia diz. E o terceiro ponto, para a gente fazer a nossa confissão, é a determinação para evitar o pecado. É o terceiro elemento essencial a uma boa confissão. Na disciplina da confissão, pedimos a Deus que nos conceda o desejo ardente por santidade e aversão à impiedade. É aquela vontade de sermos libertados do pecado que procuramos obter de Deus enquanto nos preparamos para a confissão. Quando alguém vai se confessar, você já vai com aquela vontade de ser liberto. Você vai com aquela vontade de se tornar leve, de ficar leve as coisas. Então é preciso ter o desejo de ser conquistado e de ser comandado por Deus. Se não desejamos tal coisa, precisamos ter o desejo de desejá-la. Então, se ainda está faltando, se você percebe que você não tem vontade nenhuma de confessar nada, que você não se vê como pecadora, que você não se vê como falha diante de Deus, como algo que precisa ser confessado, então que você peça a Deus o desejo para desejar este ato de confessar. Peça para Deus que você tenha esse desejo de ir diante dele com o coração arrependido dos seus pecados, conscientes dos seus pecados e pesarosa você se confessar diante do Senhor. Tal desejo é uma dádiva graciosa, proveniente de Deus. A busca dessa dádiva faz parte dos preparativos para a nossa confissão a um irmão ou uma irmã. Gente, eu posso dizer para vocês que a confissão ela começa com tristeza, com sentimento de tristeza. É quando você confronta, como você fez o exame, como o Espírito Santo está ali te ajudando naquele exame minucioso, como se fosse um exame de imagem, e ele vai te mostrando todas as coisas, vem tristeza, vai vir lágrimas, né? Porque você entristeceu o coração do Pai. Ela começa com esse pesar, mas ela termina com muita alegria. Com muita alegria. E há celebração no perdão dos pecados. E aí, exatamente por isso que vai resultar numa transformação. É exatamente por isso que a mente é transformada, o comportamento é mudado, coisas que você fazia você vai deixar de fazer, coisas que você não fazia você vai passar a fazer. É o resultado, é a celebração de haver sido perdoado. E aí vocês podem me perguntar assim, mas eu posso contar isso para qualquer pessoa? Eu posso me confessar para qualquer pessoa? Eu vou dizer para vocês, deveria. Deveríamos poder confessar os nossos pecados para qualquer pessoa da nossa comunidade cristã. Mas infelizmente não é bem assim. Nós precisamos estar atentos a algumas características para a escolha dessa pessoa que será o meu confessionário. Eu preciso estar atento e ele coloca aqui no livro algumas características. Nós precisamos identificar em nossa busca por cristãos que demonstrem sinais de uma fé viva no poder de Deus para perdoar e que evidencie a alegria do Senhor no coração. Então, essa pessoa com quem eu vou rasgar o meu coração, ele precisa demonstrar que ele tem uma fé viva, que Deus tem poder para perdoar. E ele evidencia essa alegria no coração. As qualidades principais dessa pessoa devem ser maturidade espiritual, sabedoria, compaixão, bom senso afinado, capacidade de guardar segredos e senso de humor sadio. Muitos pastores, embora certamente não todos, podem conduzir essa ministração.
Contudo, quase sempre são os crentes comuns, que não detêm nenhum cargo ou título, os melhores candidatos a ouvir a nossa confissão. Gente, é bíblico que nós devemos confessarmos mutuamente, nos aconselharmos mutuamente. Isso é bíblico. E talvez alguém me diga assim, mas aí a Bíblia fala aconselhai-vos. Gente, quando a gente vai se aconselhar, é muito natural, que ali vai discorrer algum pecado confessado. É muito natural, né? Então, nós precisamos aprender a sermos conselheiros uns dos outros, a ouvirmos o pecado, a confissão uns dos outros, sem julgamento. Precisamos dessa maturidade que não julga, mas que acolhe. Precisamos dessa sabedoria de saber que eu estou ali para ser irmão, para somar forças, para estar junto, para caminhar junto com meu irmão e ajudá-lo na sua necessidade, na sua fraqueza. É ter um coração compassivo, que ama e que vai continuar amando, independente do pecado que é confessado. Vai continuar tendo o mesmo carinho, o mesmo afeto. Tem que ter um bom senso afinado. Tem que ser capaz de guardar segredos. Gente, isso é primordial. Capaz de guardar segredo. Eu não ouço aqui a confissão da minha irmã e vou contar para outra, com a justificativa que nós vamos orar por ela. Não, encerra-se ali o assunto. Fica encerrado ali. E senso de humor sadio. Por que senso de humor, né, gente? Porque tem pessoas que podem zombar, que podem ridicularizar, pode dizer assim, nossa, eu não acredito, com ele, com ela, você fez isso? Não é possível. Então tem que haver um bom senso, tem que haver bom senso, tem que haver humor na medida certa. Depois de ouvir, se for necessário falar algo, que sejam palavras de cura, que sejam palavras que tragam cura e não peso. Orem juntos, orem juntos. E celebrem o perdão. Celebrem a dádiva de sermos perdoados. Amém? Eu desejo que você que está me ouvindo agora consiga prontamente fazer esse exame de consciência, com papel e caneta na mão. Consiga colocar-se diante de Deus. Consiga perceber qual é o seu pecado. Qual é o pecado que precisa ser confessado. Não subestime, achando que seu pecado é pequenininho demais, ou que ele é grandão demais, que Deus não tem poder para perdoar. Que você não pode mais sair dessa situação. Não. Deus é muito maior do que todo o pecado que você possa ter cometido. Muito maior. A bondade de Deus, o amor de Deus e o prazer que Ele tem em nos perdoar é maior do que qualquer pecado que você tenha cometido. E não sinta, não se permita ficar cada vez mais longe de Deus, longe de experimentar o amor de Deus, achando que Deus é um carrasco, que Ele é um pai bravo, que está bravo com você porque você pecou, que vai te castigar. Não. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então venha para perto. Venha para perto do trono da graça de Deus. Experimente o perdão de Deus. Experimente o arrependimento verdadeiro. Sabe, gente, não é aquela dor que hoje você sente e você fica... E amanhã você vai lá de novo, e depois você vai lá de novo, e depois você vai lá de novo. Não, é genuíno. É um arrependimento genuíno. Você ficou triste porque você entristeceu a Deus. Você ficou triste porque você agiu contra o Senhor. Você fez o que seu pai não queria que você fizesse. E vá até Ele. Confesse. Né? Observe, busque pessoas com essa característica. Pessoas que vão sabiamente saber te acolher neste momento de confissão. Um abraço e até a semana que vem.